Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Pensando em você, caro aluno, nós tomamos a decisão de realizar essa videoaula para que você possa continuar a estar estudando a Bíblia junto conosco. Em meio à pandemia, na nossa última aula, nós tivemos um treinamento a respeito do evangelismo. Mas como não pôde ser possível, hoje nós estamos aqui e nós vamos ministrar a respeito da lição 7 que fala grandes grupos e suas limitações. E eu quero te convidar agora a estar estudando junto comigo. Vamos lá? Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo desta lição, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41. Vamos ler juntos? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Agora nós vamos passar para a nossa verdade prática. Quando a oração e o exemplo e a estratégia correta se somam à evangelização e ao discipulado, a igreja cresce tanto em número como em qualidade de vida das pessoas. E eu quero ir além. Hoje, aqui no Ministério Apostólico Getsemane, nós temos usado essas ferramentas do evangelismo, não só para trazer pessoas em quantidade, mas trabalharmos também na qualidade da vida das pessoas. Amém? Nós vamos passar agora para o tópico 1. É bíblico? Após a descida do Espírito Santo no cenáculo, a Bíblia Sagrada nos relata que uma das razões do crescimento da igreja primitiva deveu-se a esse ato. Olha que extraordinário. Tremendo. A partir desse momento, eu e você, nós somos frutos desse primeiro avivamento. No ponto 1, que fala Jesus, Sermão do Monte, o respaldo bíblico se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Eu estou somente citando os respaldos bíblicos porque eu creio que você aí na sua casa vai poder fazer a leitura com mais clareza desses textos, ok? Olha só, Jesus, vendo a multidão, ele não perdia as oportunidades. Ele a todo momento ele estava ensinando, não só aos seus discípulos, mas a todos aqueles que se aproximavam dele. E sabe por que as pessoas se aproximavam de Jesus? Porque elas viam na vida de Jesus os sinais, os prodígios e as maravilhas, e elas ficavam impactadas, porque Jesus, além de pregar, ele vivenciava na prática o poder de Deus. Ele criava situações, ele pegava ambientes totalmente inóspitos e transformava em ambientes de glória, para que as pessoas fossem curadas, libertas e transformadas pelo poder da palavra de Deus, que era ecoada e reverberada através de Jesus. Então, até hoje, a palavra ela é ecoada e reverberada, tanto é que ela nos alcançou. É por isso que hoje eu e você, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus juntos. No ponto 2, que fala Pedro em Pentecostes, está o respaldo bíblico desse ponto está em Atos 2, versículo de 14 a 36. Após a descida do Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas, veio dentro desta casa como um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa da glória de Deus. Ali foi o primeiro sinal do avivamento, o primeiro avivamento. E esse avivamento, essas pessoas foram tão empoderadas no poder de Deus, que naquele dia elas ficaram tomadas, embriagadas pelo poder do Espírito Santo. E sabe o que me chama a atenção disso? É que através desse avivamento, eu e você, nós fomos alcançados. Nós devemos agradecer a Deus por esse dia, porque esse vento impetuoso veio a partir do momento que Jesus foi crucificado na cruz e ressuscitou, porque ele prometeu o Consolador, e nesse dia chegou.
Nós também, nesse mesmo ponto, ele fala que Pedro aproveitou esta ocasião para evangelizar aquelas pessoas que estavam questionando a respeito daquelas pessoas que estavam falando em várias línguas, imaginando que elas estivessem embriagadas. Pedro fez de acordo com o que ele aprendeu com Jesus. Ele pegou um ambiente todo que não era favorável e fez dele ser favorável. E a Bíblia cita que naquele exato momento que ele pegou essa oportunidade, essa situação, essa circunstância, ele pregou a palavra, muitas pessoas, aliás, milhares de pessoas se converteram porque elas foram impactadas. Elas não só ouviram, como elas viram o poder de Deus naquele lugar. O ponto 3, Filipe em Samaria. Filipe, quando foi para Samaria, ele foi para anunciar o Messias, que Jesus era o Messias, que ele havia morrido e ressuscitado, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Filipe foi tão persuasivo porque ele não só falava, mas ele testemunhava, ele vivia aquilo pelo qual ele tinha sido alcançado. E o tremendo que Filipe, ele também operou sinais, prodígios e maravilhas muito parecidos com o de Jesus. Como resultado, ali naquele lugar, muitas pessoas se converteram. A cidade toda praticamente se alegrou com essa palavra persuasiva que ele levou, mas cheia do poder de Deus. Agora nós vamos passar para o tópico 2, que fala tem valor. E o primeiro ponto, cultos e campanhas. Esse respaldo bíblico está em Atos, capítulo 5, versículo de 12 a 14. As campanhas e cultos de avivamento, elas têm um objetivo, e nós não só vamos alcançar pessoas, fazer o evangelismo em massa somente em cultos e nas campanhas. Nós podemos fazer nas praças, nós podemos fazer em lugares abertos, em ginásios. Olha só, o que eu acho interessante de tudo isso, Jesus, ele nos ensinou uma coisa, que ele não precisava de um ambiente totalmente formal para que ele pudesse ministrar a palavra. Não, pelo contrário, ele pegava ambientes que não tinham nada a ver com nada e dali ele fazia um ambiente de glória para pregar a palavra do Senhor. Olha só, o objetivo desse tipo de evangelismo, de campanhas e cultos, é ganhar as pessoas através do poder de Deus. Olha aqui todas as quarta-feiras nós temos um culto que se chama Culto do Avivamento, a quarta de glória. Por que as pessoas têm vindo para esse culto? Porque elas têm visto aqui no altar de Getsêmani sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas que não podiam engravidar começaram a ter filhos. Pessoas que estavam enfermas, que o médico já tinha decretado morte, e essas pessoas foram curadas aqui no altar. Por quê? Porque aqui nós temos homens e mulheres que não só pregam a palavra de Deus, mas vivem a palavra de Deus. O ponto 2, alcança muita gente. Em 1 Coríntios 16, 9 é o versículo, tá? Ele fala assim, ó. É inegável que as grandes campanhas de evangelismo em massa, como é que eu posso te explicar? Elas não são somente para ganhar as pessoas, mas ela é também para consolidar as pessoas. No entanto, em muitos casos, sabe o que acontece? Hoje, o que se percebe quando se vai para o evangelismo de grande massa, às vezes as pessoas elas não estão preparadas para aquele momento da consolidação. As pessoas imaginam que a consolidação só é naquele momento em que a pessoa levanta a mão no altar do Senhor, se rende ao Senhor e ela anota o nome da pessoa, o telefone.
e posterior, no máximo a 24 horas depois, faz o contato pessoal. Não é só isso. Isso passa por um processo de um acompanhamento. Essa pessoa ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser visitada, ela não pode somente receber uma mensagem pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Ela precisa ser tocada, ela precisa ser ouvida. Então hoje o que se percebe são pessoas um pouco dentro do nosso meio despreparadas para ouvir outras pessoas. Não é só pregar a palavra, mas também ouvir o que o outro tem para falar. Esse recém-convertido, quando ele vem com uma bagagem, uma carga, e ele precisa falar. Ele precisa falar, e nós, como a Bíblia fala, nós precisamos ser aptos para ouvir e tardios para falar. Vamos para o ponto 3. Agrega outros métodos. Lucas, capítulo 3, versículo 34. Olha só. Considerando a relevância da evangelização para alcançar vidas, existem vários métodos, e aqui eu vou citar esse mesmo que nós estamos usando agora, a EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Ela faz parte de um processo, de um método para consolidar um recém-convertido. Ora, nós temos outro método que é extremamente relevante, que é o mover de milagres de casa em casa. Que tremenda revelação é essa! Gente, se nós entendermos isso dentro das nossas casas, eu creio que aí dentro da sua casa, você deve ter talvez um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, uma sobrinha, um parente que seja, que ainda não aceitou Jesus. E sabe por que ele ainda não aceitou Jesus? Talvez, porque ele ainda não tenha visto um testemunho. O que me chama a atenção nesse estudo aqui, que a todo momento se fala de focos importantes, não só pregar a palavra, mas viver a palavra e agir em poder. No poder de Deus, não é em qualquer poder, não é no seu poder, mas é no poder de Deus. Outra coisa importante, é imprescindível que as pessoas se rendem a Cristo quando elas percebem que essa pessoa que vai consolidar, ela vive aquilo que prega. Isso traz uma segurança para a pessoa recém-convertida. Nós precisamos ficar atento, não só ler a palavra, meditar a palavra, mas acima de tudo praticá-la cabalmente todos os dias em nossas vidas. Ter uma vida com o Senhor, isso vai fazer toda a diferença. Fazer discípulos, esse é o nosso chamado. Ponto 3. Tem limitações? Sim. Primeiro ponto, deficiência na consolidação. João 10, 9. Olha só. Geralmente, um grande número de pessoas que decidem por Cristo na ocasião do evangelismo em massa, ela nos traz um grande problema no quesito consolidar, ainda falando do consolidar. Como já observamos, devido ao despreparo das pessoas, é por isso que nós estamos convocando você para você estar na escola, para você estar estudando a palavra. É por isso que nós fizemos uma convocatória no início do ano para estarmos em 300 dias lendo a Bíblia. Não é lendo por ler, mas é ler, é meditar, é estudar e é praticar, porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não muda ninguém, ele transforma, mas ele só pode transformar alguém quando esse alguém decide ser transformado. Existe um detalhe muito grande aqui na deficiência do consolidar. O consolidar, ele perpassa pelo querer do outro. Uma pessoa, ela pode decidir aceitar Jesus e decidir não ser consolidada, porque talvez ela não veja testemunho. Pode acontecer isso? Claro que pode. Mas eu e você, entre nós, não será assim. É por isso que nós estamos aqui hoje estudando a palavra. A semente lançada na vida dessa pessoa, ela vai brotar, ela vai germinar. Nós precisamos ter o entendimento de dar um tempo para a pessoa, porque é muita informação para ela, para o recém-convertido. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, tratá-lo com amor.
ouvi-lo, tocá-lo, orar por ele, ele tem que perceber que você o ama enquanto crente em Cristo Jesus, que você não o ama pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é, filho de Deus, pelo que ele se tornou. É isso que tem que acontecer. Às vezes, num grande evento, assim, muito grande, nós temos essa certa dificuldade de encontrar pessoas maduras que possam consolidar essas pessoas. Nós temos que entender que nós estamos lidando com vidas, não é com objetos que eu posso pegar de um lugar e colocar para outro, não. Nós estamos lidando com algo muito precioso que um dia nós vamos prestar conta, que são as vidas. Nós vamos prestar conta das nossas vidas, mas também nós vamos prestar conta das vidas que o Senhor colocou em nossas mãos. Aqui, nesse ponto, é muito interessante que ele fala da parábola do semeador, né? Várias sementes foram lançadas, só que em solos diferentes. Nós só podemos apacentar e discipular pessoas que decidem ser apacentadas e discipuladas. O discipulado precisa haver confiança. É por isso que aqui em Getsemane nós temos um discipulado cristocêntrico. Aqui no Ministério Apostólico Getsemane, nós temos um zelo muito grande pelo recém-convertido. A nossa primeira preocupação é levar o recém-convertido a estar linkado com Jesus. Esse é o discipulado cristocêntrico. É por isso que nós temos todo um aparato para amparar um recém-convertido. Nós temos a Escola Bíblica Getsemane, nós temos a rede de casais, nós temos Jet Kids para acompanhar as crianças desses recém-convertidos, nós temos o Jet Baby para acompanhar os filhos também desses recém-convertidos. Nós temos as tentantes do Jet Baby, para aqueles pais que talvez estejam procurando Jesus porque não podem ter filhos. Então nós temos todo um aparato, nós temos uma torre de oração aqui, para acompanhar as pessoas em oração. Nós temos pastores durante a semana aqui no Ministério Apostólico Getsemane para receber as vidas que precisam de oração. Então nós temos tudo para acompanhar. Ninguém pode dizer que nós não temos alimento, nós temos alimento suficiente. O apóstolo Marcos sempre me diz que nós temos o antídoto, e o antídoto é a palavra de Deus. Vamos falar agora do tópico 3, poucos se envolvem. O que é isso? Vamos lá. Isso, o que acontece? Por que acontece isso do pouco se envolver? Via de regra, às vezes acontece de você pegar um recém-convertido e você levar diretamente para uma sala de discipulado grupal. O recém-convertido, ele precisa ser discipulado no primeiro momento individualmente. Você precisa conhecer o indivíduo. Mas é aquilo que eu falei, isso perpassa pelo querer do outro também. Isso se dá, obviamente, devido, muitas das vezes, quando acontece esse tipo de discipulado impessoal, indiretamente, em grandes grupos, é porque, por que Jesus, olha só, olha como era o discipulado de Jesus. Jesus discipulava 12, mas quando ele ia pregar a palavra por salvação, ele pregava para milhares, para centenas, dezenas e milhares. Mas quando ele tinha que falar as revelações, para quem que ele falava? Para os 12 dele. É por isso que aqui no Ministério Apostólico Getsemane, nós trabalhamos a visão celular no modelo dos 12. E nós trabalhamos com grupos de 12. É mais fácil lidar com 12 do que 100, do que 1000, do que 3000. Então, o trabalhar individual, ele é bíblico. Com grupos pequenos, ele é bíblico. Então você precisa fazer esse trabalho inicial com o recém-convertido. Você precisa orar com ele, tocar nele. Ele precisa saber que ele é amado não só por você, mas pela igreja onde ele está. Jesus prioritariamente era amor, e é isso que nós temos que entender. Vamos concluir agora. A boa notícia é que nós podemos mudar isso tão somente se nós anunciarmos sempre Jesus, não perder as oportunidades. Então, eu vou além.
nós não precisamos somente evangelizar em grande massa, mas não perder as oportunidades como Jesus nos ensinou. De repente a gente pode estar numa fila de um banco, na faculdade, até no próprio emprego. Quando Jesus lhe der a oportunidade, não perca. Aplicação pessoal. Evangelização e discipulado em grandes grupos só cumpre a missão de levar pessoas à conversão e firmeza na fé, quando associados a outros métodos mais eficientes no cuidado com as pessoas. Mas eu quero abrir uma aspas agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse processo, ele também se dá quando a pessoa que está evangelizando, ela tem uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação da palavra, e principalmente quando ela pratica a palavra. Toda pessoa que ela tem uma vida verdadeira em Cristo Jesus, dentro dela aflora o fruto do Espírito, que vem com a descida do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. E ela tem todos os frutos agindo nela. E o que acontece? As pessoas, quando veem ela, que sabe quem ela era e como ela se tornou, vai dizer assim: eu quero conhecer o Jesus do João, do Pedro, do Ricardo, porque a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus, Jesus entrou e transformou. Eu quero conhecer esse Jesus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nós não podemos ser só persuasivos em palavra, mas como a palavra de Deus diz, em poder de Deus. Então o poder de Deus é realizado pela fé que não é morta, mas tem obras. Então nós temos que agir em obra, em ter fé, em viver a palavra cabalmente. Quando isso se der, verdadeiramente as pessoas que nos rodeiam e que nos conhecem, elas vão querer conhecer Jesus. Então hoje nós estamos encerrando esse ciclo hoje desta lição 7. Eu espero que você tenha aprendido algo e eu gostaria que você realmente, se você gostou, eu gostaria que você enviasse para outros amigos essa lição. Desde já, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo. Nós entendemos, como o Ministério Apostólico Getsemane, que nós estamos sendo promovidos a um novo tempo. Eu quero dizer para você o seguinte: esse tempo ele vai passar. Mas sabe, nesse tempo eu aprendi uma coisa: a mergulhar no Senhor, a buscar o Senhor de todas as formas, das formas mais imagináveis, dentro da minha casa, com a minha família. Como tem sido precioso esse tempo, maravilhoso. Deus ele está nos adestrando. Eu creio que é para algo grande e soberano, que é o segundo avivamento. E eu sei que esse tempo vai chegar. Nós estamos no ano da promessa, no ano perfeito. E esse é um quadro perfeito para nós ganharmos vidas para o Senhor. Pegue todo esse ensinamento que você aprendeu aqui nesse tempo, no Ministério Apostólico Getsemane. Aplique ele, que é a pura palavra de Deus. Aplique ele na sua vida pessoal, dentro da sua casa. E quando esse tempo passar, as pessoas vão dizer assim: eu quero conhecer o Deus que habitou na tua casa nesse tempo, a pandemia. Eu vi a plenitude do Senhor, a paz do Senhor na tua vida. Eu quero conhecer esse Deus. Desde já, eu quero te abençoar e eu quero orar por você, caro aluno. Eu quero agradecer ao Senhor a sua vida por você ter disponibilizado o seu tempo tão precioso para estar assistindo essa aula. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada um dos nossos mestres, dos nossos alunos, ó Deus. E eu quero te pedir que nesse tempo, Senhor, nesse tempo eles venham mergulhar não só na leitura e na meditação da tua palavra, mas na prática da tua palavra. Senhor, que seja um tempo de intimidade contigo, que seja um tempo, Senhor, que tu venha se revelar através da tua palavra para os teus filhos, Senhor. Como sempre, Senhor, tu sempre anuncia primeiro o que vai acontecer aos teus filhos e que assim continue sendo, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que hoje tu visite a casa desse mestre, desse aluno, meu Deus, que talvez esteja passando um momento difícil por conta dessa pandemia. E eu te peço, Senhor, se tem alguém enfermo, que Jeová Rafá se manifeste. E eu te peço, Senhor, se há
alguma situação que esteja faltando algo em seu lar, em dificuldade, que Jeová Jireh se manifeste. E hoje eu também quero te pedir que haver salvação entre no lar, meu Pai, dos mestres e dos alunos que ainda não têm, tem alguns familiares que ainda não aceitaram Jesus. Eu clamo agora pela gota do sangue de cada um dos seus familiares que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Que tu alcances, Senhor, neste dia, no nome de Jesus. Que tu abençoe os teus filhos, que não falte nem coisa grande nem coisa pequena. Senhor, nós também queremos dizer que nós estamos saudosos, sim, pelo tempo, Senhor, das aulas em sala de aula, mas nós cremos, ó Deus, que quando nós voltarmos será um dia de grande festa, de grande alegria, de abraçar, de beijar os irmãos, de congregar, de rir, de fazermos as dinâmicas em salas de aula, de fazermos os quiz, fazermos as paródias, de tudo aquilo que nós gostamos de aplicar em nossas aulas, nos cultos, Senhor. Que toda palavra que foi ministrada hoje, Senhor, ela encontre em cada aluno e em cada mestre um solo fértil para que ela possa dar a 60, a 30 e a 100 por um. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que todo ensinamento, Senhor, usa os teus filhos para anunciar as boas novas que há em Cristo Jesus. E desde já, Senhor, te louvo e te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. E eu quero dizer a você que no próximo domingo nós estaremos aqui ministrando a próxima lição. Deus abençoe você. Shalom Adonai.